Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre é fiel e verdadeiro, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, pela sua graça é que me basta, é na nossa fraqueza do qual preferimos gloriar nas nossas fraquezas, para que paire em nós sempre a sua graça e a sua prosperidade e a sua verdade, que nos basta, segundo dia após dia ele nos ensina. Pelos seus frutos os conhecereis. Não há uma árvore boa produzindo maus frutos, e inversamente uma árvore boa produzindo os maus frutos. Assim o Senhor nos ensina, assim como ele nos ensina também a respeito do joio e do trigo, que quando amadurecesse o trigo, e então seria conhecido o joio, porque o joio na verdade continua verde, continua na sua inconstância, continua na sua infantilidade. Jesus já dizia: sejais como crianças, porque delas é o reino dos céus. As crianças que estavam ao seguir, aquele que segue Jesus é aquele que tem o Pai, porque ninguém vai ao Pai senão por aquele que veio do Pai e ascendeu novamente ao Pai, às regiões celestiais. E assim ele nos fará ascender naquele grande dia que se aproxima depressa no seu tribunal, aonde a palavra diz que a morte entregará os seus mortos, assim como a palavra diz que aqueles que estão em Cristo e não passaram pela segunda morte da alma, ascenderão às regiões celestiais com júbilo. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Os ceifeiros se alegrarão com a ceifa madura, aquela que o Senhor a prepara a sua noiva, aonde ele é aquele que a palavra diz que com júbilo aqueles que semearam aqui com lágrima encontrarão a paz que excede todo o entendimento, estando nas regiões celestiais, aonde ali não haverá nenhum dos acusadores de nossos irmãos, assim como na terra também ele está preparando uma nova terra, onde está expulsando aqueles que estavam como que zombadores e acusadores, que se julgavam sábios segundo o padrão deste mundo, mas na verdade ele é aquele que pega as coisas loucas deste mundo para confundir os que são sábios. Ele pega as coisas fracas, vis, desprezíveis, para confundir os que são fortes. Ele pega aqueles que não eram, faz com que seja, para confundir aqueles que diziam que eram e não eram. Tudo segundo o seu efetuar, operar e executar. A ele seja toda a honra e toda a glória. Dele é o domínio, é o poder, é o reino, é as riquezas, é a glória. Tudo ele opera e executa, aonde não falamos por si. Achais que a palavra é meramente humana. Com a mesma medida que medires, sereis medidos. Que o Senhor julgue entre mim e vós, porque ele sim é o juízo supremo, do qual usa quem o quer, e segundo a palavra diz que muitos declaram a sua própria benignidade e justificam a si mesmo. Assim, quando aquele que o segue não se justifica e tampouco está declarando a própria benignidade. Ele é benigno, ele é o elo da perfeição, e mesmo não sendo merecedores, faz com que sejamos segundo a sua infinita bondade e misericórdia, aonde importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Aleluia! Ele é aquele que através do seu evangelho, ele gera a família, os irmãos e irmãs na fé, daqueles que são unânimes, unidos numa só perseverança, numa só fé, num só batismo, num só coração, num só propósito, que é herdar as mansões celestiais,
aonde ali haverá júbilo daquele que nos ensina. Não se turbe o vosso coração, a casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, vou lhes preparar um lugar, assim como a palavra diz. Não vos deixarei órfãos, e a incumbência daqueles que estão segundo o seu propósito é cuidar dos órfãos e das viúvas, dos pobres nas suas necessidades, e não se corromper segundo as vãs filosofias, segundo as ondas teológicas, segundo aquilo que se julgam como empréstimos culturais, que estão sempre os afastar de Deus, ao invés de aproximar de Deus. E o Senhor conhece entre aqueles que estão sempre a profanar, como aqueles que não negam e perseveram unânimes, anunciando a sua perfeita e agradável vontade. E destes é o reino dos céus, aqueles que estão com o coração sendo limpo. Limpos de coração herdarão o reino dos céus e ainda a nova terra da qual o Senhor está a nos preparar, porque dele é o poder, o reino, as riquezas, a glória, o para hoje, todo sempre. Ele é o sim, ele é o amém. Por isso estejais firmes e constantes, sempre na confiança daquele que tudo opera e executa, pois chamado Filho do Homem não é segundo a natureza humana, mas concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente, segundo a natureza divina. Não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, e a ele seja todo o louvor. Bendizei ao Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.